Um dia você já se perguntou: será que estamos sozinhos? Ou que, pelo menos, se existe vidas em outros planetas? A cada dia que passa, novos mundos, provavelmente habitáveis, são descobertos pelos cientistas. E muitos desses mundos, falando em escala universal, estão muito próximos de nós. A proximidade, por exemplo, de 20 anos-luz facilitaria para uma civilização que esteja com uma tecnologia avançada nos visitar com frequência. Por isso, relatos de contatos de primeiro, segundo, terceiro e até quarto grau com vidas alienígenas não podem serem totalmente descartados. Inclusive, relatos de abduções. Isso nos faria mudar as nossas perguntas. Ao invés de se estamos sozinhos no universo, ou se existem vidas em outros planetas, que tal nos perguntar: quando vamos ver um alienígena? Ou quando eu serei abduzido? Vamos estrear aqui no Adversus o mais novo quadro, Abduzidos. Pessoas que tiveram contatos com alienígenas e que também conheceram suas naves. E o pior de tudo, que os próximos podem ser nós. Janaína era uma pessoa muito descrente de tudo. Não acreditava em quase nada. E quando o assunto era extraterrestre, ela chegava até debochar disso. Ela não acreditava que os seres humanos e tudo que existem nesse planeta foram criados por Deus. E para ela, nosso mundo era único no universo. Nada se parecia como nós. Ao lado da casa de Janaína, existia um terreno vazio que pertencia à família dela. E que em breve eles iriam construir uma casa para poder alugar. Janaína sempre foi uma pessoa muito sozinha, pois sua falta de crença afastava as pessoas de si. Mas também parecia uma pessoa que gostava muito da solidão, pois aproveitava principalmente esse terreno vazio para poder ficar sozinha, espairecer a sua mente, pensar em tudo, inclusive às noites. Ela até aproveitava para levar sua rede, às vezes para poder amarrar em duas árvores que existiam lá. Assim ela poderia olhar para o céu estrelado, claro, em dia sem nebulosidade. Uma noite Janaína estava deitada em sua rede quando olhou para a lua. Ela avistou uma estrela muito brilhante. Ela nunca tinha visto aquela estrela. Aquilo chamou muito a atenção dela, pois ela logo pensou se tratar daquilo que os astrônomos chamam de um alinhamento planetário. Mas, ao contrário de uma estrela e de um planeta, aquela luz parecia estar muito mais próxima do que a própria lua. Foi quando Janaína percebeu que aquela luz parecia estar descendo cada vez mais, pois ela ia ficando cada vez maior. Percebendo isso, Janaína começou a ficar em estado de alerta, pois aquela luz estava ficando cada vez maior e se aproximando cada vez mais. E o pior, se aproximando cada vez mais de onde ela estava. Até que Janaína sente uma força, como se fosse uma espécie de imã, que lhe puxava para cima. Ela então se agarrava na rede com todas as forças que podia, até que Janaína começa a sentir uma tontura muito forte. Chega a perder sua consciência. Daí pra frente, começa o estranho caso. Assim que Janaína acordou, ela quase não consegue abrir seus olhos, pois existia uma luz muito forte, branca, que ao tentar abri-los, chegava até queimar. Foi quando ela viu que uma mão azulada colocaria um equipamento nos seus olhos, escuro. Só aí que Janaína começou a observar ao seu redor. Ela via um teto cheio de luzes, e quando olhou para baixo, segundo ela, era como se fosse um balcão com diversos botões.
E também existiam várias alavancas. E logo acima existia um painel de vidro. Quando Janaína olhou para lá, ela conseguiu ver o céu negro e estrelado, e que às vezes passavam algumas rochas enormes bem em frente a esse painel do lado de fora. Foi quando Janaína começou a ver algumas criaturas de cores verdes. E aquelas criaturas olhavam diretamente para Janaína, que estava deitada numa espécie de maca. Talvez Janaína tinha visto a mão da criatura de cor azulada devido à forte luz em seus olhos. Eles olhavam e se aproximavam cada vez mais dela, lhe medindo de cima para baixo. Uma dessas criaturas colocava frequentemente um aparelho no ouvido e na boca de Janaína. E segundo Janaína, sempre que aquele aparelho era colocado em seu ouvido, ela sentia uma dor tremenda. Mas por algum motivo, Janaína não conseguia falar, não conseguia se expressar, muito menos gritar. As criaturas não falavam nada, nem com Janaína e nem entre eles. Apenas olhavam para ela, se olhavam. O único gesto que aquelas criaturas faziam era balançar a cabeça. Outra coisa era pegar outros equipamentos para colocar no corpo de Janaína. Todos esses equipamentos causavam dores. Janaína percebeu que uma criatura veio com um tipo de mangueira de cor marrom em direção a ela. Janaína estava totalmente imóvel, não conseguia se mexer de forma alguma. Mas com apenas o mexer dos olhos, ela conseguiu observar que aquela criatura que veio com essa mangueira em sua direção abaixava um lençol que estava por cima de Janaína. Janaína não pôde sentir, mas obviamente aquela criatura colocaria essa mangueira no seu órgão genital. E mesmo totalmente imóvel, sem poder se mexer nem gritar, ela sentia dores estranhamente. E também sentia dores com esse gesto dessa criatura. E logo uma outra criatura se aproximaria muito, mas muito do rosto de Janaína, colocando a sua face esquisita. E segundo Janaína, horrível, muito próximo da dela. Ele abriu a sua boca, muito próximo do rosto de Janaína. Ela conseguiu ver uma espécie de língua, como se fosse um bicho. Aquela língua estranha, como se fosse um bicho, vinha em direção à boca de Janaína, que não conseguia gritar de forma alguma. Janaína estava sofrendo, e muito, nas mãos daqueles prováveis alienígenas. Após aquela língua estranha daquele ser entrar na boca de Janaína e novamente ela sentir uma tremenda dor, foi quando Janaína enfim desmaiou. Foi quando Janaína acordou, gritando, com seus familiares olhando para ela, que estava deitada na rede. Ao abrir os olhos e ver os seus familiares, Janaína chorava, gritava e dizia o tempo todo que teria sido abduzida. Seus familiares não entendiam nada, apenas viam o sofrimento de Janaína. Eles somente abraçavam Janaína, que estava chorando muito, dizendo que ela tinha tido apenas um sonho. Foi quando Janaína enfim se acalmou ao ouvir essas palavras dos familiares o tempo todo e entrou em sua casa. Mas para se certificar se realmente aquilo tudo foi somente um sonho, Janaína foi até o banheiro para poder se olhar da cabeça aos pés no espelho. Em seu corpo, ela praticamente não encontrou nada de estranho. Mas quando olhou em seu ouvido, existiam marcas, como se fossem picadas. E para piorar, quando abriu sua boca, Janaína encontraria um ferimento aberto. E dentro desse ferimento, existia uma espécie de chip. Janaína viu que tudo que aconteceu com ela foi verdadeiro, que ela teria sido abduzida e veio a tirar a sua própria vida dentro daquele banheiro,
quando percebeu alguns movimentos muito fortes em sua barriga, pois foi nesse momento que Janaína se lembrou que uma daquelas criaturas lhe colocou uma mangueira amarronzada no seu órgão genitário. Os familiares nunca entenderam o motivo de Janaína ter tirado sua própria vida, mas um tio passou a acreditar em Janaína quando encontrou naquele mesmo terreno onde Janaína sempre deitava em sua rede algumas marcas de queimaduras radiativas no chão. E dessa triste maneira termina o caso de abdução de Janaína. Bateu nesse exato momento aquela fome? Já imaginou um lanche enorme que saciaria a sua fome que você está nesse momento? Então siga essa dica deliciosa do Adversus. É a melhor casa de lanche da região. Outra Parada Burger. Lá você encontrará lanches como Tradicional, Parada Tust, Bravos Burger, o Crispy, o Ostentação, que é enorme. E para as criançadas tem o Parada Kids. Todos lanches deliciosos. E aconselhamos você a conhecer essas delícias de sabores. É só você entrar no WhatsApp 11 96705 9458. 11 6705 9458. Você irá receber um cardápio completo para escolher o melhor lanche para acabar com essa sua fome. Chama agora no WhatsApp 11 96705 9458. 11 96705 9458. Outra Parada Burger, uma delícia de sabor, com os melhores lanches da região.